As garotas que usam sombra azul são más, selvagens e livres. Foi o que a Isabelle Truman escreveu para a revista Dazed em 2023. A sombra azul foi uma das primeiras cores marcantes a aparecerem na tela do cinema assim que as coisas saíram do preto e branco para o colorido. Enquanto o batom vermelho é associado a mulheres sedutoras, o azul passeia nos olhos das meninas que ainda não encontraram seu lugar no mundo. Não porque elas não sabem quem são, mas porque elas escolheram um caminho menos tradicional. E adivinha só, quem popularizou a sombra azul na vida real e nos filmes foi a mesma pessoa. A primeira It Girl do mundo, Cleópatra. No Antigo Egito, a maquiagem ao redor dos olhos era usada como proteção. Já nos anos 60, o lançamento do filme Cleópatra, com Elizabeth Taylor, e o começo da popularização das maquiagens de farmácia catapultaram a sombra azul. O maquiador italiano Alberto de Rossi foi o responsável pela idealização da beleza da Cleópatra no filme de 63. Mas pouco antes das filmagens, Rossi teve um problema de saúde, e Elizabeth, que já tinha experiência no mundo da maquiagem, resolveu ficar responsável pela aplicação do look durante as filmagens. O projeto foi um sucesso e rendeu à atriz o recorde de maior quantidade de trocas de figurinos em um filme, totalizando 65 trocas. Desde então, o olhar adornado por azul esteve presente em todas as décadas. Ainda nos anos 60, a cor era impulsionada como inovadora e divertida. Nos anos 70, a cor ganhava um acabamento mais lustroso, que complementava a tendência de pele bronzeada. E nos anos 80, o azul atingiu seu pico de cintilância. Como de costume no mundo das tendências, o que era considerado descolado até então sofre sua maior queda nos anos 90. Maquiagem em tons terrosos que acentuavam a beleza natural eram a nova regra. Mas foi justamente aí que o azul ficou reservado para as cool girls. A sombra azul nunca se recuperou totalmente da fama de brega que ela ganhou nos anos 80. Principalmente com cintilância. Mas em meio a um mar de protagonistas que serviam uma beleza mais dia a dia, o azul resistiu, sendo usado para representar várias personagens marcantes ao longo das décadas. Gucci Westman é a maquiadora responsável pelo azul da Laila de Buffalo 66, 66, 66. Vou falar, tá? Uma das maquiagens azuis mais amadas pelo Pinterest, Tumblr e afins. Toda vez que você pesquisar sombra azul nesses lugares, vai aparecer a Layla. Westman explicou que queria que a personagem de Christina Ricci passasse um ar de inocência sonhadora, e também a ideia de uma menina que vivia em seu próprio mundo, mas que os olhos ofereciam uma saída. A única informação que a gente tem sobre a Layla é que ela fazia aula de dança. Então, o figurino e a maquiagem dela servem um propósito bem importante para quem está assistindo o filme, que seria de você tentar criar na sua imaginação quem ela é, antes, depois, durante a situação que ela está passando, que é o foco do filme. Por exemplo, a falta de casualidade na roupa dela indicam para mim que ela é uma menina criativa, que ela é uma menina que gosta de se expressar por meio da forma que ela se veste. Porém, o tom de azul que ela usa, que é bem monocromático, assim, toda a roupa é de um tom parecido, é um tom mais claro, que aí já remete mais a uma meiguice, uma leveza, uma feminilidade, e que também vai corroborar para essa ideia de inocência que a maquiadora falou que era o intuito dela na hora de criar a maquiagem. Eu acho também que a ideia dela tá tão arrumadinha assim para uma aula de dança, dá a ideia de que ela talvez seja uma menina que tem grana, e o fato também de durante o filme a gente não ver ninguém procurando por ela, ou a família dela não sabe nada sobre ela, dá essa impressão de que talvez ela tenha uma ausência, sabe? Que ela não tenha pais tão presentes assim, mas que, por exemplo, eles tentam suprir essa falta pagando uma aula de dança. O que também explicaria por que no fim das contas ela acaba se apaixonando pelo Billy, que literalmente sequestrou ela. Christiane F. A gente tem a cena dela se arrumando pra ir pra Sound e ela resolve
passar uma sombra azul e um batom vermelho. Ela era muito fã do David Bowie, mas eu sempre vi essa parte do filme como ela tentando se fantasiar de adulta ou se fantasiar de mais velha, se fantasiar de uma pessoa que frequenta a Sound, que é tipo um lugar que ela acha muito legal, é uma discoteca, uma balada, e ela só tem 13 anos, ela nunca foi. Então eu acho que é uma tentativa dela pertencer àquele lugar. Moonrise Kingdom. Já a Suzy Bishop de Moonrise Kingdom, a primeira cena que a gente vê dela já é ela toda fantasiada. E já tinha percebido que ela era uma menina muito expressiva, muito teatral. Ela faz teatro e na apresentação de teatro ela tá com uma maquiagem bem marcada para remeter um pássaro. Então ela é uma menina que gosta de colocar para fora, assim, ser muito expressiva com aquilo que ela tá sentindo, com a aparência dela, enfim. E eu acho muito interessante que na cena que ela tá se preparando para casar, ela, o futuro marido dela e todas as outras crianças estão mascando chiclete, assim, ó. E é bem, sabe, bem forte, dá pra ver que eles estão mascando chiclete. E isso é literalmente pra contrapor, sabe, assim, pra ficar mais ridículo o fato de duas crianças acharem que elas se amam tão verdadeiramente que elas devem se casar. A Sombra Azul também tem esse papel no filme, sabe? Pra ser um ponto de atenção ali pra você focar. Ela quer parecer mais velha, ela quer se vestir pro papel que ela está fazendo, tal qual ela se vestiu de pássaro pra apresentação em que ela era um pássaro. Ela tá se vestindo de adulta ou o que ela acha que uma adulta é pra casar com o namorado dela e pra fugir por amor. O filme se passa em 1965, então a maquiagem azul tem um porquê histórico de estar ali também, porque 1965 seria mais ou menos aquela época da Twig ali. E o formato da maquiagem lembra essa coisa mais arredondada da época também, porque é bem na época que o azul vive o primeiro momento de destaque na indústria da beleza. Excêntrico e brega. O azul nos olhos muitas vezes está relacionado a personagens que fogem dos padrões e são vistos como excluídos ou deslocados perante seu convívio social. Em The Love Witch, a maquiadora Emma Willis optou pelo azul para compor o visual da bruxa Elaine, mas não foi a única cor usada nos olhos. Ela decidiu por mudar as cores de acordo com o humor da personagem, que aparece com um tom de verde enquanto prepara suas poções e roxo quando está decepcionada com a sua vida amorosa. Mas foi a sombra líquida turquesa da Shiseido que ficou marcada na memória de quem assistiu ao longa, sendo também a cor mais aparente nos conteúdos promocionais e pôsteres do filme. A Elaine usou outras cores durante o filme, mas quando você joga o nome da personagem na busca do Pinterest, você vai ver a sombra azul lá. E dessa vez não tem muito isso de tipo, é por conta da época, o filme se passa em 1960. O filme não se passa em 1960. O filme meio que não tem uma época bem definida. A diretora falou que ela já estava vindo de alguns trabalhos que tinha essa coisa vintage que se passava em décadas passadas, então ela meio que na hora de fazer o filme dela, ela meio que foi uma coisa natural que aconteceu na hora de escolher ali os detalhes e tudo. Ela fez uma pesquisa muito profunda sobre bruxaria, ela conversou com várias bruxas, inclusive na cena que eles estão fazendo um ritual lá, vários dos figurantes eram pessoas que eram adeptas da bruxaria e ela nem sabia, nem foi proposital. Essa ideia de que o filme se passa numa época passada não foi proposital. Tanto é que durante o filme você vê várias coisas modernas aparecendo no filme, aparecendo em cena. Ela também falou que a câmera que ela usou para filmar o filme tem essa coisa mais clara, colorida, um pouco mais uma luz bem forte que dá essa impressão de uma filmagem vintage também. Em Tônia, Débora Lamia Denover usou apenas produtos de farmácia para compor o visual da personagem, em uma tentativa de criar a identificação de que Tônia não tinha acesso ao sofisticado.
Juntamente ao figurino e ao cabelo, é nítido o esforço para passar a imagem de uma garota que não tem regalias ou costume de cuidar da sua aparência, e cujo maior interesse é a performance, despindo completamente a ideia de glamour que associamos a Margot Robbie. Eu acho que Tonya foi um dos filmes que eu mais vi a sombra azul sendo usada da forma que a grande maioria das pessoas veem a sombra azul no dia a dia, sabe? Assim, aquele azul cintilante que uma pessoa ultrapassada usaria. Não que a Tonya seja ultrapassada, porque é nos anos 80, né, que se passa a história, mas mesmo assim você vê que eles fizeram questão de pegar pesado na característica dela para passar essa imagem. A Tônia é uma menina que cresceu numa família muito disfuncional e na patinação ela estava muito fora do que as outras meninas viviam em relação à realidade financeira e ao status, porque patinação é um esporte caro, né? E ela não tinha o mesmo nível financeiro das outras meninas. E a caracterização ajuda a reforçar isso. Mas ela tinha muito amor pelo esporte e ela era muito, muito boa naquilo. Então ela fazia parte daquilo com a performance dela, mas socialmente não. Entre os personagens LGBTQIA+, a Sombra Azul também representa de forma visual a segregação daqueles que fogem dos padrões. Em The Rocky Horror Picture Show, a maquiagem super pesada é mais do que essencial para criar a aura punk, excêntrica, intensa e maluca do Dr. Frank-N-Furter e companhia. O protagonista do look é, na verdade, o batom vermelho, que juntamente à lingerie, os saltos e as plumas, representa a feminilidade em sua esfera mais sedutora, contrastando diretamente com o tema de ficção científica que ocorre no castelo. Em Rocky Horror Picture Show, é inegável que o batom vermelho é a coisa mais importante, tipo, mais chamativa do filme, porque tá no pôster, o filme começa com uma boca de batom vermelho, mas a maquiagem como um todo é muito importante no filme e chegou até a ganhar uma coleção em colaboração com a MAC em 2014. O longa contou com a supervisão de Pierre Laroche no departamento de maquiagem do filme, sendo improvável não haver a combinação da sombra azul com o batom vermelho. Criada em Argel, o estilo de La Roche foi fortemente influenciado por mulheres árabes com os olhos pintados de col, substância escura que fazia o papel de sombra de olhos na antiguidade. Depois de se mudar para Londres e conseguir um emprego ao lado de Elizabeth Arden, La Roche percebeu que seu interesse por maquiagem não se encaixava nos padrões conservadores que lhe era exigido. Em 1972, Pierre começa a trabalhar com David Bowie, mas não qualquer trabalho. O maquiador é creditado como co-criador da persona Ziggy Stardust. E o Bowie quase participou do filme, tá? Porque na época teve um lance lá de que, tipo, se colocassem alguém muito famoso, tipo o David Bowie no filme, a produtora ia aumentar a verba para fazer o babado. Mas não foi para frente. Citar a Sombra Azul no cinema de forma negativa com o intuito de demonstrar falta de sofisticação e não citar Pink Flamingos é impossível. Afinal, Devine escolheu o visual para representar sua paixão pelo título de Filthiest Person Alive. Porém, eu tenho que admitir que eu não assisti Pink Flamingos. Eu tava fazendo as pesquisas para esse vídeo e eu tava me divertindo muito fazendo as pesquisas, porque eu gosto de saber sobre essas coisas e eu gosto de filme, e eu já tinha assistido todos os filmes que eu queria citar aqui. Aí eu pensei, cara, Pink Flamingos tá em todo lugar, todo mundo fala desse filme, e tem a Sombra Azul, então assim, quero citá-lo, porque ele vai encaixar muito bem nessa parte de, tipo, a Sombra Azul sendo mal vista e tal, sendo colocada de uma forma mais brega e nananã. Só que todo mundo fala que Pink Flamingos é horrível, tipo, não é horrível no sentido, tem cenas muito pesadas. Só que eu não conseguia imaginar, tipo, ai, o que que pode ter de tão pesado? Eu comecei a assistir, parei, não assisti o resto, porque eu não vou me forçar a passar por isso só pra colocar lá no meu repertório que eu assisti um cult classic, entendeu? Eu não vou me torturar dessa forma. Acreditem quando as pessoas falam que é um filme muito pesado. É horrível.
Pink Flamingos teve sua estreia apenas 10 anos depois de ser filmado, e até hoje seu público é seleto e caloroso, sendo aclamado por aqueles que têm estômago para assistir a obra por completo. Apesar do impacto da drag queen Divine, chegando a ser usada como referência para a criação de uma das mais conhecidas vilãs da Disney, a Úrsula de Pequena Sereia, no atual momento, setembro de 2024, o filme não se encontra disponível em nenhum serviço de streaming no Brasil. Rebeldia. Uma das maquiagens mais marcantes do cinema nos últimos anos é com certeza a da Maxine em X. Sarah Rubano explicou em entrevista que para a maquiagem de Maxine, o maior desafio foram as sardas. Ty West é apaixonado por detalhes e fez a exigência de que a personagem tivesse uma beleza única e que uma marca de nascença ou algo do gênero fosse incorporado na maquiagem. Foram feitos inúmeros testes até decidirem implementar as sardas. Aplicar as sardas todos os dias, exatamente no mesmo lugar, com o mesmo formato, levou a mais alguns testes. Eles optaram por um molde perfeito do rosto de Mia Goth, onde foram feitos buraquinhos que serviriam como stencil na hora da aplicação. Apesar do comprometimento com os detalhes, as sardas não foram páreo para a Sombra Azul, que serviu na história como a representação da rebeldia de Maxine, que é filha de um líder religioso, mas que a ganância pela fama, reconhecimento e liberdade levou a trilhar uma carreira como atriz de filmes adultos. Enquanto sua colega de cena escolhe uma apresentação mais clássica de sensualidade, Maxine demonstra por meio de suas roupas, cabelo e maquiagem uma jovialidade que se torna alvo da obsessão da frustrada Pearl. Eu amo a caracterização de X. Você vai fazer um slasher, você tem a obrigação de fazer um figurino muito bom, entendeu? Que tem uma memória visual forte pra poder virar fantasia de Halloween depois, entendeu? Tipo, é sua obrigação. Achou ruim, faz um terror psicológico. Maxine é uma das mais alternativas Final Girls vistas no terror, levando em consideração que a mesma não cumpre o papel de boa moça que luta apenas por sobrevivência. Afinal, ela não está disposta a aceitar uma vida que ela não merece. Agora eu vou falar sobre a Donnie Dave e do trabalho dela em Euphoria, porque mesmo não sendo um filme, eu acho que falar de maquiagem e não falar do que ela fez por Euphoria é impossível, né? Afinal, a maquiagem foi o que salvou a Euphoria, porque assim, se a gente for depender daquele roteiro cheio de buraco, aquele monte de história que o Sam Levinson começa e não termina, não ia sobrar nada. Então, pelo menos a gente ganhou as maquiagens da Donnie Dave dessa farofa. Menção rosa para Petra Collins, que teve a estética dela roubada pelo Sam Levinson. O impacto de Donnie Dave na série Euphoria foi tão grande que desencadeou quase imediatamente na criação de uma marca própria, a Half Magic. Assim que a primeira temporada foi finalizada, em 2019, Dave começou a trabalhar no seu novo projeto. Ela lançou em 2022 a marca dela, mas ela já conseguiu usar os produtos antes de lançar para fazer as maquiagens da segunda temporada. Ela disse que foi meio que uma coisa natural de acontecer, ela começar a própria marca dela, porque o nome dela estava em todo lugar, todo mundo estava vendo as maquiagens dela recriando, então ela pensou, é o que eu tenho para fazer agora é lançar a minha marca. Então, ela disse que ela começou a trabalhar nisso e que a parte mais difícil foi escolher um nome para a marca. Ela disse também que ela se sentiu muito pressionada para a segunda temporada, porque ela tinha que manter o patamar que ela criou na primeira. Dentre as maquiagens memoráveis do projeto, temos alguns azuis muito importantes. Ju sabe que é uma garota que se destaca das demais, quer ela queira ou não. O seu estilo acompanha ela na sua jornada de descobrimento. Em uma das suas primeiras noites com uma garota nova na cidade, Donnie optou por caracterizar a personagem com uma sombra azul brilhosa. Já que a maquiagem tem bastante tempo de tela e Jules passaria por momentos muito impactantes no quarto de hotel e em seguida causaria sua primeira impressão em Rue, o brilho azul é descrito pela maquiadora como poético, quando usado em cenas de alta carga emocional. Isso é na primeira temporada, então ela ainda não tinha a marca própria e ela usou glitter de papelaria para fazer o delineado gráfico que a Jules está usando. Mas agora com a marca própria dela, ela lançou uma sombra líquida brilhosa azul, que é uma recriação perfeita
do que a Jules usou nessa cena. Para a Mad, o azul intenso e bem delimitado cobre as pálpebras como uma espécie de escudo que ajuda a personagem a criar sua imagem de confiança e exercer a sua liderança como a referência de estilo e beleza, mesmo estando cercada de outras figuras altamente expressivas visualmente. A Mad, principalmente ali naquele discurso dela sobre confiança na segunda temporada, ela passa essa aparência de que ela é uma menina muito confiante e tudo mais, mas como ela mesma diz, a confiança é 90% algo criado por você mesmo. Então, não é um sentimento que você espera acontecer com você, um dia eu vou acordar confiante. Não, você tem que decidir estar confiante e você tem que usar do que você pode para conseguir passar a imagem da confiança. E para Mad, eu acho que isso é muito sobre a beleza, a aparência, a maquiagem, a moda, porque ela sempre tem isso de forma muito impecavelmente pensada. E quando ela tá numa situação ruim, quando as coisas não estão indo do jeito que ela quer, isso é a primeira coisa que ela perde, assim, também. E as maquiagens da Mad sempre são mais afiadas, mais gráficas, mais bem delimitadas, justamente para criar essa ideia de uma menina confiante, de uma menina que sabe o que ela quer, uma pessoa que não é passiva, sabe? Que ela tá sempre correndo atrás das coisas dela e se não tiver a oportunidade, ela mesma cria. Que também a maquiagem é algo que ela consegue ter controle na vida dela, porque a gente sabe na série que a vida em casa não é o ideal e que os pais dela têm um casamento não muito legal. Ela também sofre nas mãos do Nate num relacionamento que não é nada saudável. Então eu acho que na beleza e na moda ela encontra o controle que ela quer e que ela precisa para manter essa imagem de confiança que é a cara dela. Graças a Doni e Dave, agora toda maquiagem que tem pedrinha e strass é maquiagem euforia. Pode colocar lá maquiagem euforia no Pinterest, maquiagem euforia no Google. Vai aparecer um tanto de maquiagem brilhosa, com aqueles glitters grandes, com pedrinha grudada por todo lugar. Então, é um impacto cultural tão grande que a maquiagem levou o nome da série. E no ano de 2024, a Half Magic, que é a marca de maquiagem da Doni Dave, fez uma colaboração com a estreia do filme Maxine, né, que é o último filme da trilogia de X, e eles lançaram maquiagens temáticas do filme e lançou-se uma sombra líquida azul, que é tipo a recriação perfeita do azul que a Maxine usa em X. Eu sempre me senti intrigada pelo uso da sombra azul no cinema, porque ela tá sempre nas personagens mais legais. E, tipo, personagens descoladas, personagens marcantes. E até, assim, na vida real é sempre modelo em referências de beleza e referências de moda. Mas na vida real mesmo ela é totalmente excluída. E ela tem uma reputação péssima. Tipo, totalmente fora do repertório de maquiagem das pessoas, das mulheres de verdade, sabe? Só tá lá nas personagens legais e nos ícones e tudo mais. Mas depois de toda essa pesquisa e refletir muito, eu acho que a única mensagem que ficou é que Sombra Azul, você sempre será famosa.